Vocês sabem o que é isto que está aqui? São linhas. O que é isto? Tracinhos, riscos. Não é? Vocês não se lembram que há um mês atrás eu vos coloquei um desafio? Alguém se lembra qual foi o desafio? Que coisa! O desafio era para vocês, sempre que vocês se lembrassem de uma bênção que Deus vos dava, vocês colocavam um tracinho. Isto aqui é apenas alguns dias de algumas coisas que eu me lembrei que Deus fazia comigo. Nem sempre tinha o papel comigo, mas quando o papel estava comigo, eu lembrava-me, eu punha um tracinho. Sabem porquê que é isso? Porque eu tenho estado a contar-vos acerca da história de um homem que, onde quer que ele ia, o que é que ele fazia? Isso, edificava um altar. O que é que ele fazia com isso? Era dizer, Deus, obrigado por aquilo que tu fazes comigo. É o tal tracinho que nós podemos fazer hoje. Vocês lembram-se que nós temos aprendido algumas verdades acerca de Abraão? Agora, há uma coisa, vocês não sabem, mas tem estado entre nós um personagem silencioso, que não faz barulho nenhum, mas ele aprende. Esse personagem é um personagem importante como todos vocês. E sabe uma coisa? Esse personagem acho que nos vai visitar hoje. Vocês já o conhecem? Certeza? Não sei. Bom dia! Meu Deus, quanta gente nessa igreja, pastor! O senhor tinha me falado que era pouca gente. Eu tô um pouco amedrontada com esse monte de gente. Eu acho Olá? que é pouco. Eu acho que são poucos. Podiam ser mais, poucos? não achas? Não achas? Bom dia, crianças! Quem se lembra de mim? Pra quem não se lembra, eu sou o Rafa. Eu tava assistindo os cultos em casa pela internet e hoje o pastor me chamou para vir aqui aprender mais sobre Abraão e as suas verdades. Pastor, eu estava aqui lembrando que o senhor estava falando sobre as verdades que a gente aprendeu no último culto e eu lembrei que nós devemos sempre fazer o que Deus pede, não é verdade? Verdade, é isso mesmo. Isso me fez lembrar aquela história que nós vimos que Abraão não obedeceu a Deus quando ele foi para o Egito sem a orientação de Deus. Nós devemos sempre fazer aquilo que Deus pede, porque Ele sabe o que é melhor para nós, não é verdade? Sim. E nós também aprendemos que é vontade de Deus para a gente dizer sempre a verdade. Abraão nem sempre falou a verdade, não é verdade, pastor? Infelizmente nem sempre. Eu acho que ele algumas vezes atrapalhou-se todo, não achas, Rafa? Eu acho que sim, pastor. Nem sempre ele falou a verdade, mas tinha que ter falado. Verdade. Olha, sabes uma coisa? É verdade que nem sempre o Abraão falou aquilo que ele tinha para falar. Mas sabes, Deus foi tão bom para ele que lhe fez uma grande promessa. Não sei se vocês se lembram qual era a promessa, mas lembras-te qual foi a promessa que Deus fez? Isso. Deus prometeu para ele um povo, não foi? Uma terra, um povo e uma nação. Mas a pergunta era, como é que isso era possível? Se, na verdade, o Abraão nem sequer tinha filhos. Não era possível ter uma terra talvez, um povo, difícil, uma nação muito menos, não é? Será que Deus iria cumprir a sua promessa? Vocês lembram-se que Deus tinha dito a Abraão que ele devia de confiar sempre nas promessas de Deus. Sempre. Nós confiamos sempre nas promessas de Deus. Nem sempre, não é? Agora, o Abraão precisava de confiar. Confiar é também crer. Crer é importante, não é? Nós precisamos de crer naquilo que Deus disse. Nós precisamos de ter a certeza que quando Deus faz uma promessa, Ele vai cumprir. A pergunta é, será que sempre nós queremos? Eu não sei. O Rafa, tu sempre crês? Nem sempre, pastor. Mas esse é um ponto muito interessante. E é bem verdade que nós devemos sempre confiar nas promessas de Deus. Deus nunca falha nas suas promessas. E sempre foi e sempre será assim, não é verdade, pastor? Tens razão, Rafa, tens razão. Eu também quero que estes meninos aprendam o mesmo que tu tens aprendido, está bem?
Então, o Abraão, a certa altura, moveu-se do lugar onde ele estava e foi para outra terra. E sabes uma coisa? Ele foi para um sítio, tu sabes que ele gostava muito de estar ao pé dos carvalhos, não foi? Ele foi para um lugar onde tinha vários carvalhos, chamava-se o Carvalho de Manre, que era uma localidade que havia ali perto. E ele estava lá um dia sentado à porta da sua tenda e de repente vê 3 homens a chegarem. Ui! Quando um visitante chegava, as pessoas naquela altura não ficavam assim sossegadinhas, eu não quero saber nada disso, deve ser um estranho. Não, naquela altura, quando as pessoas chegavam, as pessoas logo estavam prontas para ajudar. O Abraão correu para eles e disse, olha, eu não quero que vocês fiquem em minha casa, eu vou cuidar bem de vocês. E o Abraão insistiu e eles disseram, tudo bem. Sabem o que Abraão fez? Ele logo de repente falou para a Sara, Sara, tu podes preparar aí um pão grande, 10 quilos, podes preparar 10 quilos de farinha com um pão grande. E também mandou que os seus servos fizessem uma coisa, que eles fossem lá ao rebanho, pegassem num animal e o preparassem para haver carne. E olha, o Abraão foi também, preparou queijo, preparou outras coisas e pôs tudo à frente daqueles homens. Agora, eu acho que aqueles homens eram especiais. Pelo menos havia lá um que era mais especial que os outros. Sabem porquê? Porque Abraão, normalmente, o que é que ele fazia? Os servos preparavam a comida para ele e serviam, não é? Mas naquele dia não, foi ele que serviu aquelas 3 pessoas. Nós não sabemos exatamente, mas parece que eram 3 anjos. Ele serviu-os e lá ficaram. E acontece que a certa altura o que aconteceu foi que estes anjos, além de visitarem o Abraão, aconteceu uma coisa. A certa altura um dos anjos pergunta, olha, onde é que está Sara? E ele disse, a Sara está lá atrás da tenda. Sabes uma coisa? Daqui a 1 ano eu vou voltar cá e nessa altura Sara vai ter um filho. A Sara estava lá atrás a escutar. Tu gostas de escutar as conversas das outras pessoas? Às vezes acontece, não é? Então, o que é que acontece? A Sara estava lá a escutar e quando ela ouviu o anjo dizer aquilo, ela riu-se. Ela pensou assim, como é que é possível? Afinal, eu já tenho idade, já não tenho idade para ter filhos, nem eu nem o Abraão. Como é que vai ser isto? E sabem uma coisa? O anjo lá falou para o Abraão e disse assim, olha, a Sara riu-se. Como é que o anjo sabia que a Sara se tinha rido se a Sara estava lá dentro e não estava ao pé deles? Não é? Tu sabes? Porquê? Os anjos conseguem ouvir mais do que as pessoas. Pois é, sobretudo os anjos que são enviados por Deus, não é? Esses anjos, e havia lá um que era especial, eu já vou dizer porquê. Sabem uma coisa? Eu estou a contar a história como está na Bíblia, capítulo 18 de Gênesis. E diz lá, a certa altura, no versículo 13, que a certa altura ele deixou de falar em anjo e passou a falar Senhor. Quem é que é Senhor? Alguém sabe? Jesus é Senhor, não é? Então, nós não sabemos tudo, mas começou a chamar-lhe Senhor. E sabem uma coisa? O que é verdade é que a certa altura o Abraão e aqueles anjos, 2 deles, começaram a caminhar porque eles iam, sabem aonde? A uma cidade chamada Sodoma. E sabem que lá em Sodoma as pessoas estavam a comportar-se muito mal. E a certa altura os 2 anjos vão, mas o Senhor fica a conversar com Abraão. E ele disse uma coisa a Abraão que Abraão começou a pensar, que tristeza. Sabem o que era? É porque aquela cidade de Sodoma era uma cidade onde as pessoas faziam tudo que era errado. Parece que não havia lá ninguém que fizesse uma coisa de certa. E o Senhor precisava de castigar o pecado daquelas pessoas. Então, a certa altura, o Abraão voltou-se para o Senhor e disse, Senhor, diz-me só uma coisa. Tu és uma pessoa justa. Será que tu vais destruir toda a cidade se houver lá 50 justos, 50 pessoas que fazem o bem? Vocês acham que é justo que as pessoas que fazem o bem levem o mesmo castigo que as pessoas que fazem o mal? Acham bem? Não? Okay. E sabem uma coisa? Acontece que, a certa altura, o Abraão, Senhor, tu vais fazer isso? E o Senhor disse, não, se houver 50 pessoas justas lá na cidade, eu não vou destruir a cidade por amor a essas 50. E depois, a certa altura, ele começou a pensar, Senhor, desculpe eu perguntar-te outra vez, mas olha, se houver lá 45 pessoas justas, será que tu vais destruir a cidade? E o Senhor disse, não. E outra vez o Abraão vem, Senhor, e se tiverem 40, e se tiverem 30, e se tiverem 10, e se tiverem 20, e se tiverem 10? Ele disse, não, por amor dessas 10 pessoas, não, eu não vou castigar a cidade. Mas sabem uma coisa triste que aconteceu? É que parece que não havia
Nem 10 pessoas lá em Sodoma que fizessem coisas bonitas aos olhos de Deus. Toda aquela gente, na verdade, eram pessoas que faziam só coisas erradas. Diz-me uma coisa, todos nós fazemos coisas erradas, não é? Mas o que é que nós precisamos fazer quando nós fazemos coisas erradas? O que é que o povo daquela cidade precisava de fazer? Tu sabes, Davi? Isso, o que é arrepender? Tu sabes, Davi? É difícil dizer, não é? Isso, é não fazer mais. É a pessoa não ter vontade de praticar outra vez a mesma coisa. Às vezes eu disse, não, desculpa. Às vezes vocês estão com os vossos pais, fazem as mesmas asneiras muitas vezes, estão sempre a pedir desculpa, não é? Até que vai chegar a altura que vocês não vão fazer mais. Pois é. Sabem, o que acontece ali é que nós sabemos que a certa altura não havia 10 pessoas naquela cidade que fossem justas. O que é que Deus ia fazer? Bem, aqueles 2 anjos caminham em direção à cidade. E quando chegam lá, vocês lembram-se quem é que habitava naquela cidade? Ló. Quem era Ló? Era o sobrinho de Abraão, não é? Vocês lembram-se que o que é que tinha acontecido? A certa altura o Abraão, o que é que ele tinha feito? Quando eles já estavam todos assim a viver na mesma terra, já não havia lugar para todos, o que é que o Abraão fez? Ele escolheu o melhor lugar para si? Não, ele deu a escolha a quem? A Ló. E Abraão era mais velho. Ele tinha o direito, mas ele deu essa oportunidade a Ló. E sabem o que é que Ló escolheu? Ele olhou e viu uma grande terra, não foi? Só que sabem uma coisa? Ele escolheu uma boa terra, mas escolheu um lugar errado onde ele devia de viver. Porque aquela cidade de Sodoma, só havia lá pessoas a fazerem coisas asneiras. E sabes uma coisa? O Senhor Deus pede que tu tenhas cuidado com as tuas companhias. Tu não podes escolher uma pessoa qualquer. Tu não deves simplesmente ser amigo de uma pessoa só porque ele é um bom aluno, ou só porque ele é mais rico do que tu, ou só porque ele tem coisas que tu não tens, etc, etc. Temos que ter cuidado. Às vezes nós precisamos escolher as pessoas certas para a nossa vida. O Ló foi para um lugar onde as pessoas só faziam o mal. E a grande pergunta era, será que agora o Ló estava lá e ia ser destruído também juntamente com aquela cidade? Eu, Ayan, acho que tinha uma pergunta para fazer. É isso lá, Ayan? Ou já te esqueceste? Isso, nem todas as coisas que parecem boas são boas para nós, é isso, não é? Exatamente. Então, o que é que acontece? A certa altura, nós sabemos que os anjos chegaram lá à cidade e lá estava o Ló sentado, e quando ele viu aqueles 2 anjos chegarem, o que é que ele fez? Chegou ao pé deles, olha, venham, fiquem na minha casa. O mesmo tinha sido com Abraão. Fiquem na minha casa, eu quero receber-vos. Eles disseram assim, não, olha, nós preferimos ficar na praça da cidade. Mas ele insistiu tanto que ele veio. Então, o Ló preparou lá uma refeição muito boa para eles. Não? E a certa altura, quando eles iam deitar-se, as pessoas daquela cidade começaram a rodear a casa do Ló. E chegaram e gritaram lá para dentro para Ló e disseram, Ló, eu quero que tu mandes cá para fora esses 2 homens que entraram na tua terra porque nós queremos praticar pecado com eles. Parece que eles não sabiam fazer outra coisa senão coisas erradas. Não é? E o Ló saiu cá para fora e disse, não, por favor, não façam nada, eles são os meus convidados, eles são os meus hóspedes, vocês não podem fazer-lhes nada porque eles estão debaixo da minha proteção. E aqueles homens disseram assim, o quê? Tu és estrangeiro aqui, queres mandar sobre nós? E mandaram-se contra ele. E a certa altura estava a ver que a coisa ficava complicada. Sabe o que aconteceu? Os anjos pegaram em Ló, puxaram-no para dentro de casa e fecharam a porta. Mas o poder de Deus fez outra coisa. Deu capacidade àqueles anjos deles confundirem, cegarem aqueles homens, de maneira que eles andaram lá a noite toda a tentar encontrar a porta da casa de Ló e não conseguiram. Os anjos disseram a Ló, olha, depressa, vocês têm que sair daqui rapidamente, porque vai acontecer alguma coisa à cidade e vocês não podem estar aqui. Deus realmente quer proteger-vos. E disse, olha, pega em ti, pega na tua família e rapidamente sai da cidade. Só que havia outras 2 pessoas que deviam de ir com eles. Sabem quem eram? Eram os 2 rapazes que iam casar com as suas 2 filhas. O Ló chegou ao pé deles e disse, olha, vocês saiam da cidade, venham embora, porque a cidade vai ser destruída. Eles pensavam que o Ló estava a brincar, estava a gozar,
Jamais aquela cidade seria destruída e eles não quiseram ir. Às vezes tu também não levas a sério as coisas de Deus. Pois não, já aconteceu. Nós temos que levar as coisas de Deus a sério. Todos nós. Porque quando Deus nos diz alguma coisa, é para nós darmos atenção. E o que é que aconteceu? Eles não quiseram ir, de repente a coisa estava a ficar difícil. Os anjos pegaram pela mão às filhas e à mulher de Ló e arrastaram-nos da cidade e foram a correr, vão depressa para a montanha, vocês têm que lá chegar depressa. E o Ló disse, olha, não, nós não vamos ter para chegar à montanha, por favor, deixa que nós fiquemos ali naquela cidadezinha, era uma cidade pequena que havia lá, a cidade de Zoar. Deixa que nós fiquemos lá e, por favor, protege-nos lá. E o anjo disse, sim, está bem, eu vou fazer isso. Quando eles estavam a chegar àquela pequena cidade, vocês sabem o que aconteceu? De repente, choveu fogo e enxofre, uma coisa inflamável que caiu do céu e que começou a destruir aquela cidade. Deus queria destruir as pessoas? Não. O que é que Deus queria acabar? Era com o pecado das pessoas. Só que as pessoas não queriam mudar. As pessoas não queriam fazer outra coisa senão as coisas erradas. Sabem que Deus ama-nos muito. Ele ama a pessoa que nós somos, mas Ele não ama o nosso pecado. As coisas erradas que nós fazemos, Ele não quer. Ele tem que acabar com esse pecado. Sabem que todos nós íamos morrer por causa dos nossos pecados, não é? O que é que Jesus fez? Sabes, Theo, o que é que Jesus fez? Não sabes? Tu sabes, só que não te lembras. Não é? Alguém sabe o que é que Jesus fez para resolver o problema? O Senhor Deus fez para resolver o problema do nosso pecado? Diz. Isso, morreu por nós. Jesus resolveu o problema do nosso pecado. Porquê? Porque nós não podíamos resolver. Mas Deus castiga o pecado. Só que castigou na pessoa do seu Filho. Mesmo que tu morresses, morrias só pelos teus pecados. Mas Jesus morreu pelos pecados de toda a gente. Que coisa maravilhosa! Ainda hoje, Deus castiga o pecado na nossa vida. Mas Ele quer salvar-nos. A pergunta é, será que tu não desejas mesmo que o Senhor Jesus te salve? Tu precisas, sim? Eu ia falar uma coisa. Diz. É verdade, né? Que a gente não merece o perdão de Deus. Mas Ele é tão bom, tão amoroso, e nos perdoa. Verdade, isso é muito verdade. Tu achas que os meninos que estão aqui, as pessoas grandes, eles têm desejo de aceitar o perdão de Deus? Tu achas? Sim, vês? Isto é muito importante. Deus está pronto a perdoar-te, a ti e a cada um de nós. Olha, a história de Abraão continua. Sabes o que acontece? Ele depois moveu-se para uma outra terra chamada Gerar. Nesta terra, sabem uma coisa? Aconteceu uma coisa muito boa. É que o Senhor Deus tinha prometido a Abraão que ia fazer dele o quê? Ia dar-lhe uma terra, um povo e uma nação. E olha, a pergunta é, será que o Senhor Deus ia cumprir isso? Era muito difícil. Se Sara não podia mais ter filhos, como é que ela ia poder ter um filho? Sabe uma coisa? Era necessário que Deus fizesse uma coisa impossível. Vocês sabem o que é uma coisa impossível? Algum de vocês sabe o que é uma coisa impossível? Diz. Isso mesmo. É uma coisa que as pessoas da Terra não podem fazer. Mas sabem uma coisa? Sabem que não há coisas impossíveis que Deus não possa fazer na nossa vida? Pastor, desculpe, eu estava sem o microfone ligado, eu já estava imaginando que eu não ia conseguir mesmo ter algum probleminha técnico aqui. Mas, só voltando a falar o que o senhor estava falando, realmente, não há coisas impossíveis que Deus não possa realizar na nossa vida. Mas eu fiquei pensando uma coisa, pastor. Então. Eu posso pedir tudo que eu quiser para Deus e Ele vai fazer? Bem, tu não podes pedir tudo o que tu quiseres. Deus não vai fazer tudo o que tu queres. Agora, eu sei uma coisa. É que Deus vai fazer na tua vida aquilo que for bom para ti e aquilo que estiver de acordo com a sua vontade. Tu lembras-te qual é a promessa que Deus tinha feito a Abraão? Fazia dele uma nação. Então era preciso fazer o impossível. Porquê? Porque a Sara e o Abraão já não tinham condições de ter filhos. Portanto,
quando o plano de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida acontece, se for preciso fazer o impossível, Deus faz. Faz sentido, Rafa? Faz sentido? Que maravilha, faz todo sentido, pastor. Sabe de uma coisa, essa história do Abraão me faz lembrar uma musiquinha, mas eu acho que eu vou precisar da ajuda dos músicos. Será que alguém pode me ajudar aí a cantar a musiquinha? É boa ideia. Tu vais cantar uma música? Eu quero cantar uma musiquinha. Será que eu gostas de posso, cantar? crianças? Gostas de cantar? Gostas? Eu gosto muito de cantar, só que tem um Tá probleminha, pastor. Só uma coisinha que eu quero falar. Da última vez que eu estive lá embaixo, no Super Igreja, antes do senhor fazer o convite para eu vir aqui, o Não. Ele prometeu que não o faz. Ele prometeu que não o faz. Das maravilhas que a Bíblia contém, eis a mais linda, Jesus me quer bem. Chego-me a Ele, ninguém me detém, quando me lembro de quem me quer bem. Oh, que prazer, Jesus me quer bem, sim, me quer bem. então bem, ah, que prazer, Jesus me quer bem. Sim, me quer bem, Outra vez, vamos crianças. das maravilhas que a Bíblia contém, eis a mais linda, Jesus me quer bem. Chego-me a Ele, ninguém me detém, quando me lembro de que me quer bem. Ah, que prazer, Jesus me quer bem. Sim, me quer bem, a mim também. Ah, que prazer, Jesus me quer bem. Sim, me quer bem, Jesus. Oh, Rafa, tu cantas muito bem, Muito afinal. obrigado, pastor. Olha, eu adorei o seu convite de vir aqui e espero poder voltar. Não só lá no Super Igreja, mas aqui também. Quero continuar aprendendo mais do nosso amado Jesus e conhecendo mais dos personagens da nossa Bíblia. Estás convidada, está bem? Muito Convidado? obrigada. Estás convidado. Tá Muito bem? obrigado, pastor. Tá bem? Obrigada. Para poder estar connosco no próximo e vamos continuar a vida de Abraão, pode ser? Pode Olha, ser, pastor. diz-me só uma coisa, vamos lembrá-los, porque eu acho que eles às vezes esquecem-se. Lembras daquelas verdades principais que nós temos aprendido com a vida de Abraão? Em primeiro lugar, talvez eles estão a ver, eles podem ajudar, não é? Vamos lá ver. Olha, o primeiro, qual é? Hã? Não é este, é este. Faz sempre o que Deus te pede. Depois, a segunda verdade. É vontade de Deus que digas a verdade sempre. A terceira verdade. Deves confiar sempre nas promessas de Deus e hoje. Não há coisas impossíveis que Deus não faça na tua vida. Isto foi o que Ele fez com Abraão. Ele pode fazer connosco. Não importa se tu és pequeno, pessoas grandes. São estas verdades que Deus quer que aconteça. Sabem porquê? Porque uma das maravilhas que a Bíblia contém é o quê? Jesus me quer bem. Jesus me quer bem. A Deus todos abençoe cada um nós. de vocês, está bem? Obrigado, Rafa. Tchau, pessoal.